Eu estou muito feliz realmente de poder compartilhar com vocês a palavra nesse momento. E eu creio que o Senhor vai fazer algo muito especial no nosso jardim nesse momento. Quando eu cheguei hoje aqui, eu tive uma visão de uma terra muito mexida. Sabe quando um trator passa na terra e dá aquela bagunçada na terra? Às vezes a gente olha aquilo e fala, que caos que é essa terra mexida. Mas, na verdade, muitas vezes a terra precisa ser mexida para vir novas sementes, para arrancar umas raizinhas e algumas coisas que estão ali que não deveriam estar, então faz uma limpeza. E eu creio que o Espírito Santo quer fazer algo em nós nesse momento. Alguns dias atrás, eu estava orando sobre a palavra, o que eu poderia estar ministrando, compartilhando, algo que pudesse nos tocar. E eu ouvi uma frase: tempo de plantar e tempo de arrancar. O tema da palavra hoje é arranque as sementes ruins. E eu comecei a meditar sobre isso, eu entendi que era sobre isso que eu deveria falar hoje à tarde. E eu comecei a meditar, então eu fui para o texto, fui pesquisar as palavras no original. E lá em Eclesiastes, a Bíblia fala, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E aí ela continuou falando sobre vários tempos. Tem tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se alegrar, tempo disso, tempo daquilo. E fala que há tempo de plantar e tempo de arrancar. Nós sabemos, a Escritura fala, a gente já mencionou esse texto hoje aqui, que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Mas eu fiquei, e na minha cabeça eu sempre pensava na colheita quando eu li esse texto. Mas eu fui ver o original da palavra arrancar. E há uma diferença entre você colher e você arrancar. E eu queria falar, o primeiro tópico que eu quero explorar com vocês é essa diferença. No original, então, hebraico, a palavra colher é lakat, que significa recolher, apanhar, juntar. Então, você imagina alguém colhendo frutas, alguém colhendo flores. Eu gosto de pensar nas flores, porque eu amo flores. Então, você imagina a pessoa colhendo, ela vai juntando aquilo. Aquilo é o resultado de um trabalho, é o resultado de um processo. Você poder colher é alguma coisa, é um momento esperado, celebrado. Mas o arrancar, a palavra é diferente. No original, é aká, que significa desarraigar, ou seja, tirar com a raiz. Também significa uma palavra jarretar, que me fez ir lá no dicionário, porque eu estava estudando os originais e falei, o que é jarretar? Alguém sabe? Brincadeira, vamos lá. Jarretar significa tornar impotente. E eu achei isso muito sensacional. A Bíblia fala, olha, há tempo de plantar e tempo de arrancar. Ela não fala que é tempo de colher, mas tem um tempo de colheita, a Bíblia fala, tudo que se planta, se colhe. Mas o que a palavra está dizendo aqui é que há um momento que a gente pode discernir que alguma coisa intrusa está nascendo no jardim, e nessa hora a diligência nos faz tacar a mão e arrancar para fora. Quanto mais cedo a gente percebe os inimigos do jardim, mais fácil é você pôr para fora. Porque, às vezes, eu lembro que uma vez, quando eu mudei aqui em Curitiba, eu fui morar lá no Boqueirão, num condomínio, que tinha muitas mulheres alemãs, as minhas vizinhas. Todas elas tinham um jardim bonitinho, a gente não tinha muito espaço. O condomínio assim, era um jardim pequenininho, de 2x2, uma graminha, mas elas conseguiam, naquele 2x2, fazer ficar tudo colorido, tudo arrumadinho. E eu tinha só grama no meu. Eu já mudei assim. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Só que, qual é a minha experiência com o jardim? Zero. Mas eu vi elas fazendo, elas pareciam assim, sabe? Era tão fácil vendo elas. E eu vi, elas chegavam, elas tinham luvinhas, elas tinham umas colherzinhas de jardim. Eu fui numa loja e comprei o kit inteiro. Falei, agora sou também jardineira. E eu lembro que eu vi elas chegando, elas ajoelhando, elas plantando, e depois ficando tudo tão lindo. Eu falei, agora chegou o meu dia. Fui lá, comprei umas florzinhas e tal. E tinha uns matinhos lá. E aí eu cheguei sorrindo, dando tchau para as minhas vizinhas. Tipo, oi, também sou do Clube das Jardineiras. Vamos lá. Peguei minha colher linda de jardim. Estava tudo já, as florzinhas coloridas, tudo no saquinho. E eu, assim, primeiro falei, deixa eu fazer uma limpezinha. Aí fui querer puxar umas ervas daninhas que estavam lá. E eu, com esse pequeno tamanho que tenho, e eu falo que eu sou delicada como um rinoceronte, eu sou forte, gente. E eu falei, vou puxar. Gente, eu comecei a puxar uns matinhos. Quem disse que os miseráveis saíam da terra?
E era assim, no final era para ser uma coisa linda, como minhas vizinhas faziam. Assim, era quase eu rolando naquele 2x2 de grama para tirar aquelas desgraças daqueles matos. Eu já estava falando, morra! E em vez de sair, eu tinha que pegar a faca. Daí aquela cena bonita delas fazendo assim, a minha era, sai daqui, sua raiz desgraçada, e tentando tirar. Gente, foi tão frustrante. Eu demorei tanto para tirar aquela meia dúzia de coisa intrusa que tinha nascido lá, e daí fazer uns buraquinhos, enfim, tirar a parte legal do jardim, de colocar aquela coisa e deixar colorida. Até não teve muita graça, não repeti muito. A minha carreira de jardineira foi curtíssima. E eu falei, gente, eu vou admirar o das vizinhas, que está tão bonito, e deixa assim, vamos só molhar essas plantinhas que está tudo bem. Porque arrancar dá trabalho. Né? Aquele dia eu percebi que realmente aquilo foi uma lição para mim. E a palavra fala que a gente tem que cuidar do nosso coração acima de tudo o que a gente pode guardar. A gente precisa guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. E as fontes, quando contaminadas, contaminam todo o resto. Se você pensar numa fonte, se lá no comecinho tiver uma coisa ruim sendo jogada, todo o leito daquela água vai estar contaminado. Então o Senhor fala, cuida do teu coração, porque ele é fonte de vida. Então, a gente precisa entender que as nossas palavras, elas podem ser vida ou morte para aqueles que estão perto da gente, assim como também as nossas ações. E a Bíblia fala de algumas histórias que eu gosto muito, são aquelas que me ministram, e eu gosto de olhar para Abigail, por exemplo, e ver ela percebendo uma situação onde o seu marido foi tão grosso, com uma proposta, com um pedido de Davi, ele dá ali uma resposta, o marido dela era Nabal, um homem rude e mau, chamado assim pelas Escrituras, e ele dá uma resposta invertida, Davi fica muito furioso e sai com uma tropa com ele para acabar, não só com Nabal, mas com todos os homens que faziam parte ali, do vilarejo de Nabal. E aí ela percebe o que está acontecendo, Abigail, e ela, percebendo que o marido dela tinha feito uma semeadura muito ruim, ela vai e ela se arrepende no lugar do marido, falando, olha, não leve em consideração, não faça isso, não tenha esses sangues em tuas mãos, perdoa, e recebe aqui presentes, ela levou presentes, e ela se inclina e Davi aceita aquele pedido de perdão, recebe aqueles presentes, e ele fala para ela, ele fala, se não fosse você tomando essa atitude, eu teria colocado, não sobraria nenhum homem, nem teu marido e nenhum dos homens que estão com vocês ficariam vivos. Então, quando nós tomamos decisão de arrancar as sementes ruins, a gente poupa tragédias. E, às vezes, não é uma tragédia como sanguinária, mas é uma tragédia de morte emocional, de paralisia emocional, que as pessoas ficam travadas nas suas histórias, nas suas dores, e muitas vezes nós somos essas vítimas. Então, quando a gente olha para José, eu também gosto muito da história de José, e eu fico imaginando o que era aquele menininho, mimado, sim, ele era o preferido do papai. E os irmãos percebiam isso. E eu fico imaginando, enquanto ele crescia, o quantas palavras invertidas ele deve ter recebido, os olhares dos irmãos sempre olhando, esse é o mimado. Eu não sei como era na sua casa, mas na minha casa, quando minha mãe ia pôr o Nescau no nosso copo, a gente media o copo. A gente punha um do lado do outro, do irmão, falava, deixa eu ver. Mãe, o dele tem mais. Aí a minha mãe, coitada, tinha que vir aqui e punha mais 2 gotas. Está igual? Então, agora vocês podem tomar. Porque a gente tem essa questão da gente ficar se comparando e a gente querer ser tão amado quanto. E eu imagino como foi para José crescer nesse contexto. E a Bíblia fala quando o pai dá uma capa toda colorida para ele, uma veste especial, e ele devia estar ali feliz, mas, ao mesmo tempo, tendo que lidar com aqueles olhares. E o ódio dos irmãos foi crescendo a ponto que os irmãos amaram para ele. E ele foi vendido como escravo. E você vê que é um contexto muito difícil. E aí ele vai para o Egito, e ele vai trabalhar na casa de um cara, a esposa dele dá mole, ele se posiciona para não cair no laço, é levado para a prisão do mesmo jeito. Então, gente, é pancada atrás de pancada na cabeça desse José. Mas ele está lá falando, eu amo o Senhor, eu vou seguir fiel ao Senhor e perdoando, arrancando, reconhecendo as ervas daninhas e arrancando muito rápido para fora. Lançando fora. Meus irmãos foram assim, mas o Senhor está no controle, eu entendo que eu vou cumprir o propósito de Deus. E aonde ele ia, ele era fiel ao Senhor
e frutífero, porque pessoas que arrancam as raízes rapidamente, elas são livres para viver o propósito. Não importa onde ela é colocada, ela vai ser abençoada. E assim era com José. E eu acho que uma das cenas mais lindas para mim da Bíblia é quando há esse encontro, muitos anos mais tarde, né, José se torna um cara muito importante, né, para o Egito, num momento de crise ali, muito extensa. Eles tinham provisão por causa da presença de José, né, e a sua aliança com Deus. Ele pôde abençoar muitas pessoas com provisão, inclusive os seus irmãos, né, a sua família. E há um momento onde ele se identifica como aquele que foi lesado, como aquele que foi o injustiçado, como aquele que foi o vendido, né? E aí há um momento de perdão entre eles. E o pai também, ainda muito velhinho, está ali para poder celebrar esse reencontro. E os irmãos arrependidos poderem fazer, enfim, a faxina da parte deles, que era pedir perdão e arrancar essa semente ruim que foi plantada, né? Então, nós temos muitos exemplos, né, na Bíblia, e nós sabemos, eu acho que muitos de nós, né, conseguem realmente identificar, né, quando nós temos coisas ruins que estão dentro da gente, né? E eu creio que o Senhor vai revirar o nosso solo do coração nessa tarde, porque a gente não é só a gente é um jardim cuidado pelo Senhor, mas o cuidado tem a hora das podas, tem a hora das limpezas, né? E quando você quer manter ali o seu jardim bonito, você vai ter que tacar a mão ali, arrancar o que tem que ser arrancado e mexer a terra para adicionar às vezes algo que está faltando ali. Então eu creio que porque o Senhor nos ama, Ele vai nos tocar nessa tarde. Eu quero que você possa dizer assim para o Espírito Santo: Senhor, pode vir em mim, que eu estou facinha, né? Eu estou que nem miojo, 3 minutinhos já estou cozida aqui na tua presença, mas miojo não tem no céu. Vamos usar outro exemplo que é rapidinho. Ovo, que pouquinhos minutinhos, fala, estou que nem um ovo, Senhor, porque miojo não tem no céu. E rapidinho, estou cozida. É isso, né? Estou entregue. Que a gente possa ter essa disposição no nosso coração, né? Eu acho assim que quando a gente entende que a gente tem sementes ruins para serem arrancadas, a gente pode fazer isso tanto na nossa vida, né? Quando a gente entende que as pessoas nos feriram, quando a gente decide perdoá-las, a gente está tomando uma atitude de limpeza no coração. E quando fomos nós, as geradoras dessas sementes ruins, fomos nós que fomos instrumentos, né? A gente vai lá e a gente vai pedir perdão para que essas sementes ruins plantadas possam ser tiradas. E eu gosto muito, eu falei de Abigail, uma das questões dela, a diplomacia com quem ela faz, como que ela age nesse momento dela ser uma intercessora, uma pacificadora, né, da situação que estava acontecendo. E hoje a diplomacia ela está um pouco em desuso, né? Assim, hoje assim, é cada um por si, cada um querendo levar vantagem, e a gente tendo as redes sociais como negócio de comparação e todo mundo querendo se superar, e algumas coisas que são muito especiais. O que é a diplomacia, né? É você lidar com as pessoas e situações de maneira sensível e eficaz para prevenir ou resolver conflitos. Às vezes a gente taca mais lenha na fogueira, em vez de a gente poder ser pessoas que vão ajudar as pessoas a serem livres dessas sementes ruins, né? Às vezes a gente vê alguém contando algo, a gente tem que ser realmente pacificadora, né? A Bíblia fala, felizes são os pacificadores, né? E a gente tem que ter esse papel na nossa família, na nossa casa, né? Eu conheço histórias, a minha sogra está aqui, a querida Zeni, acho que ela foi no banheiro também. Eu estou vendo que está um movimento lá no banheiro, é duro, né? A gente fica aqui sentado há muito tempo, mas a sogra estava sentada aqui. E o meu sogro era uma pessoa bem difícil assim de lidar. E a minha sogra, muitas vezes, ela fez, às vezes, de ser a pacificadora, porque os filhos falavam, puxa, o pai não abraça a gente, o pai é duro demais. E ela falava, mas o seu pai ora por vocês todos os dias. Ele é tão fiel na intercessão, ele não pula um dia sem orar. Ela falava, eu, às vezes, esqueço, mas eu lembro de abraçar vocês, né? Então, a gente poder ser essa pessoa que vai levar vida para outras pessoas, né? Que vai trazer qualidade nesse jardim, perfume nesse jardim, e eu creio que o Senhor vai nos tocar nessa tarde, nos lembrando de situações, né, que precisam ser reparadas. E glória a Deus por todas as vezes que você pode reconhecer, puxa, eu tenho feito isso e acertado, eu tenho feito isso e acertado. Mas também glória a Deus por todas as oportunidades que nós temos de falar, isso está muito ruim dentro de mim e tem espaço para ser melhorado. Porque quando a gente reconhece, é o primeiro passo para a gente poder ser livre, né? A Bíblia fala que a gente tem que confessar uns aos outros as nossas culpas, para a gente poder ser sarado, né? Então, a gente precisa reconhecer, tem formas da gente lidar com isso.
E eu quero falar o segundo tópico agora, que a gente precisa identificar o que tem que ser arrancado. A Bíblia ela fala sobre a importância do autoexame. Antes da gente se a Bíblia fala, cada um examine-se a si mesmo, e se você achar, se encontrar apto, vai e participa. Eu separei aqui um outro texto de Gálatas 6, de 3 a 5, que diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, a Bíblia está falando, olha, a gente tem que olhar para a gente e fazer uma avaliação. E eu sei que muitas pessoas, quando a gente convive com pessoas e a gente tem a oportunidade de ouvir as histórias num aconselhamento, num discipulado, a gente vê que realmente nós somos muito sobreviventes. As pessoas têm as suas dores, as pessoas têm as suas batalhas, as pessoas têm as suas lutas, e não é fácil. E eu sei que cada um pode olhar para a sua infância, pode olhar para a sua juventude e talvez identificar vários momentos que foram difíceis. Eu sei que na nossa história tem algumas situações que as palavras doem até hoje. Tem algumas memórias que elas são amargas. E é muito ruim quando, no meio dessa história, tem algumas coisas que você não consegue liberar perdão. Porque às vezes a pessoa fala, mas aquela pessoa ela foi tão ruim, ela foi tão malvada que ela não merece o meu perdão. E sabe, querida, a gente tem aprendido que quando a gente perdoa, você é livre de algo que te faz mal. Então, não adianta você achar que isso, essa sua atitude de não perdoar, você está fazendo mal para o outro. Porque, às vezes, é como se fosse um veneno. Você toma um golinho por cada dia querendo matar o outro, mas você que está sendo prejudicado com isso. E nós entendemos que, quando nós amamos a Deus e o conhecemos, a gente entrega as situações na mão dele. Ele é justo juiz. Haverá um dia em que todo ser humano vai estar diante dele, vai prestar conta. E eu creio assim que eu falo, como é bom poder descansar nessa verdade, porque não cabe a mim e não cabe a você ficar fazendo justiça com as próprias mãos. Então, a gente entrega para aquele que é justo e você libera aquela pessoa e fala, está entregue na mão daquele que tudo vê, que é correto, é justo. Então, você se libera disso e abençoa essas pessoas. Eu sei que nós temos aqui pessoas no nosso meio que precisam liberar perdão hoje à tarde, não é amanhã, não é daqui uma semana. É hoje. O Senhor está passando aqui, Ele vai revirar o nosso coração. E para que eu e você sejamos livres, o Senhor vai trazer memórias para a gente, enquanto a gente está aqui sentada. Porque eu já vi esse momento antes de chegar aqui. E eu sei que o Espírito Santo vai tacar a mão no peito de muita gente. E vai colocar dores para fora. E vai realmente nos liberar para a gente poder ser esse lugar que exala o bom perfume de Cristo. A gente vê que no meio das dores, no meio das dificuldades, a gente realmente sofre. E não é fácil quando a gente, está no lugar de ser injustiçado, quando a gente está no lugar de ser humilhado, quando a gente tem que lidar com frustrações. Mas a questão é que não nos cabe realmente ficar, tendo um banquete na nossa frente, sem a gente poder ter acesso a Ele. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele nos oferece muito mais do que a salvação. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E eu não sei se você já viu algum pódio, que depois do primeiro lugar tem mais alguma coisa para subir. E o que significa ser mais do que vencedor? Porque todas as situações que a gente vive em Cristo, além de vencê-las, nós somos tratados, somos trabalhados, somos melhorados, somos aperfeiçoados e nos tornamos mais parecidos com Jesus. Por isso que eu e você precisamos entregar realmente o nosso coração ao Senhor e pedir que Ele nos ajude. Então, eu não sei como é a tua história, eu não conheço, mas nenhum dia da tua vida é desconhecido do Senhor que a gente serve. Ele conhece todos os teus cantinhos escuros, todas as suas lágrimas, as suas mazelas. Ele conhece todos os seus sentimentos que você tem que lutar, às vezes, diariamente, que é fruto de algumas situações que você passou. Mas Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje para poder tocar o teu coração, trazendo vida. Eu acho tão importante que hoje a gente tenha aprendido tanto sobre o cuidado do corpo, porque isso vai trazer vida para a gente. Mas como existem questões emocionais e existem questões espirituais
faz, que também roubam a vida das pessoas, né? E a gente sabe que o perdão ele é libertador. E se a gente não perdoa, a gente fica num lugar de dar liberdade para o diabo poder agir nas nossas vidas. E eu não sei você, mas eu não quero o diabo tendo lugar de acesso para travar a minha vida e a minha casa e a minha família em lugar nenhum. Eu estava conversando um pouquinho mais cedo, né, a gente estava num tempo de mesa com as pastoras, a pastora que vai pregar daqui a pouquinho, a pastora Sônia que estava acompanhando ela, e a gente estava falando. Algum tempo, quando a gente era, as lembranças lá de Santa Bárbara do Oeste, acho que porque estamos aqui, né, quando eu era recém-convertida, era mais comum a gente ver pessoas endemoniadas, por exemplo. Né? E assim, a gente, no meio do culto, às vezes caiu. A gente fala, o que é isso? Misericórdia, o que está acontecendo? E eu me lembro, quando eu tinha 15 anos, eu era recém-convertida, eu cheguei na nossa igreja no sábado à tarde para a gente fazer uma reunião que a gente tinha de jovens, a gente chegou um pouquinho antes, porque naquela época eu me candidatei para ser tecladista, porque não tinha nenhum, e eu tocava com 2 dedos, um aqui, outro aqui, aprendendo, mas eu cheguei um pouco antes para ensaiar. E eu lembro que, quando eu entrei na igreja, tinha entrado um cara, ele estava endemoniado, e ele parecia um animal. Ele mordia a lateral da porta, ele pegava assim, ele mordia como se fosse uma maçã. E ele pegava aquela madeira, ele mascava e cuspia e mordia de novo. E foi uma cena tão forte. Ele se movia de 4 e ele fazia um grunhido de animal. E eu olhei aquilo, eu era nova convertida. E a gente começou a orar e repreender e mandar embora. Um repreendia, um amarrava, outro mandava correr. E a gente ali, tudo desesperado. O demônio falava, eu saio ou eu fico, né? Tipo, o que eu faço? Eu amarro ou ando? E a gente lá. E eu lembro que tinha uma senhorinha que é uma querida, que me abençoou muito com a vida dela, Terezinha, no ID. Você conheceu ela, Elaine? Uma mulher de Deus. Ela estava no cantinho vendo a gente fazer o treinamento, só de olho, deixou a gente se bater pra caramba. A gente já estava quase saindo no braço. Eu já fiz isso. Quando eu não consegui, ali na oração, eu já pulei em cima. Porque eu falei, a gente já estava quase nesse ponto. Quando ela chegou, ela só fez assim, em nome de Jesus, sai agora. O cara ficou bom. Eu falei, gente... Só que essas experiências me fizeram entender muito cedo que o reino espiritual é verdade. Sabe? E que os demônios, eles existem, e que eles interferem, eles podem tomar realmente uma pessoa daquela forma tão horrível, e ele pode ter uma ação muito sutil no meio da nossa casa. E a gente fica lidando com situações que às vezes a gente acha que é só, sabe, algo, mas são questões espirituais. O pecado, ele abre espaço para intervenções malignas, né? Qual é a forma que eu tenho para quebrar o poder de uma maldição, para quebrar, né, e fechar as portas contra o diabo? É o arrependimento. Essa é a chave para a gente poder fechar as portas. Então, se eu reconheço algo contrário à palavra, eu preciso me arrepender para fechar essa porta. Eu estava falando que hoje os jovens, eles não veem da mesma forma. Isso acontecendo tanto. Acontece ainda, tá, gente? Acontece bastante. Mas, às vezes, o fato de não ser... A gente já tem hoje todo um esquema, até para não, às vezes, chocar as pessoas quando a gente percebe alguma movimentação. A gente já sai com essa pessoa para orar, muitas vezes, mas a gente não vê. Eu lembro de ter situações assim, a gente viveu histórias e experiências que a gente ficava muito assustado. Mas isso permitiu que o temor... Mas a gente não tem que viver de medo, amém? Nós somos livres, mas a gente tem que ter conhecimento e entendimento que o reino espiritual é verdade. Quando a Bíblia está falando que a gente precisa limpar a casa, adornar a casa, né, para que os demônios não fiquem ali, e ter uma postura de dar manutenção nesse processo de santidade, para que eles não voltem contra a casa vazia, ainda arrumadinha, é porque existe a possibilidade de, se a gente der bobeira, mesmo depois de ter se convertido, mesmo depois da gente pisar na bola nessas questões, nesses princípios, e a gente ter novamente influências e prisões espirituais. Então, como somos jardim regado, amado, cuidado pelo nosso Pai, Ele está nos advertindo nesses dias e nos lembrando coisas que eu sei que você já sabe, mas só saber, não funciona, não produz nada, né, gente? A gente precisa saber e praticar. Então, às vezes, a gente começa a dar bobeira nas pequenas coisas. E aquelas palavras que, para você, quando você estava naquele primeiro amor, você falava, eu nunca mais vou falar essa palavra, eu nunca vou mais chamar meu filho dessa forma, eu vou honrar meu marido, independente do que ele faça, porque ele vai estar diante do justo juiz, eu vou fazer a minha parte de ser uma boca de bênção, e você se converte. Gente, coisa linda, né? Essa fase que a gente quer agradar Jesus em tudo, mas, de repente, a vida continua acontecendo. E vão acontecer situações de desgaste,
né? E de repente você começa a baixar a guarda, e o seu tempo com Deus já não consegue mais manter na mesma intensidade. E daí aquelas palavras que eram inadmissíveis quando você estava muito íntima de Deus, elas voltam a escapar e você só faz, ups. No começo você fala ainda, perdão, Senhor, foi mal. Daqui a pouco está repetindo, só faz, ups. Daqui a pouco nem ups mais, só fala. E começa a ter aquelas atitudes novamente de colocar rótulos naqueles que estão à sua volta, de ser dura demais, né? De, às vezes, emitir sentenças de derrota para o filho, para quem está perto, de uma forma que a gente, né, a gente já foi chamada para ter uma postura diferente disso. Né? A nossa boca ela precisa ser uma fonte de vida. Né? Nós precisamos entender que as palavras são sementes. Né? E aquilo que a gente fala é aquilo que a gente quer ver. Eu me lembro de tantos testemunhos de pessoas que falaram. Eu lembro quando... Dani Rummel, você está aqui? A Dani aqui. Fica em pé, Dani. Você é linda, mulher linda. Uma salva de palmas para a Dani, para a gente acordar. Vamos lá! Eu lembro quando a Dani, ela já ministrou o testemunho dela várias vezes, e ela teve que perdoar o marido, isso muitos anos atrás, né, ele era um homem aprisionado nessa área de moralidade, e quando ela teve o conhecimento de muitas coisas, ela permitiu que... Ela perdoou, mas ela compartilha como foi tão difícil, emocionalmente, ter que trabalhar essa reconciliação com aquele homem, depois de saber tantas coisas ruins. E ela falou que uma das coisas que o Espírito Santo a levou a fazer era abrir a boca dela e abençoar aquele homem e falar, esse homem é cheio do Espírito Santo, esse homem é um homem limpo, um homem santo, um homem maravilhoso. Ela ficava, mesmo que o coração dizia algo contrário. Estou indo bem, Dani? É isso que ela conta para a gente. Né? Mesmo que o coração ali em luta, as emoções, tipo, ai, como que ele fez isso comigo? O entendimento espiritual. Esse homem é cheio do Espírito Santo. Esse homem é um pai maravilhoso. Esse homem é o marido dos meus sonhos, gerando vida. Dentro da minha casa, eu tenho meu irmão mais novo chama Tiago, e quando ele era pequeno, ele era tão arteiro, tão hiperativo, um mix de tudo que essas palavras sinônimas vocês podem colocar junto, bate no liquidificador, põe num copo, era ele, era assim. Para ele poder ir para a pré-escola, a professora colocou uma condição que eu tinha que ir junto, porque ele não parava sentado na cadeira. Ela falou, então você tem que vir só para correr atrás dele. E nessa época, o evangelho chegou na minha casa. A minha mãe começou a participar de uma reunião de oração das mulheres do Coque, as irmãs do Coque. Né? A mesma Terezinha Noidi estava envolvida nessas orações. E minha mãe começou a aprender sobre a palavra. E um dia ela chegou em casa, ela falou assim, ninguém mais vai chamar o Tiago, né, de qualquer palavra daquilo que a gente não quer ver na vida dele. Então, ele não é isso, ele não é hiperativo, ele não é arteiro. A gente ficou rindo, a gente falou, minha mãe pirou, tadinha. E ela falava assim, o Tiago é um amor, a gente ria. Ela falava assim, o Tiago, ele é bonzinho. A gente chorava de dar risada. E minha mãe começou a falar, e ela falou que ela tinha aprendido que a palavra tem poder. E ela começou a falar, o Tiago é calmo. O Tiago, ele é maravilhoso, educado, ele é um menino de ouro, e a gente ria, a gente falava, Deus, tem dó, eu pensava, tem dó da minha mãe, ela é tão nova, Senhor, tipo, o que está acontecendo? Não entendia. Mas o que acontece é que, em pouco tempo, o meu irmão, daquela criança que não tinha parada, ele começou a se tornar aquela criança que ela começou a declarar. Em pouco tempo, eu fui liberada do prézinho, ele podia ir sozinho. Né? Então, a gente vê que as palavras, elas geram vida, elas são sementes, e a gente tem que entender esse princípio. Né? Para de ficar reclamando e tornando os seus dias ainda mais difíceis. Né? De ficar rompendo ali a fonte mesmo, porque às vezes é tanta amargura. E você permite que a sua boca seja esse canal de sementes de morte. Né? E o Senhor hoje está nos falando, e se você reconhece que isso é uma área que você tem dificuldade, porque às vezes a tua boca fala antes que a tua cabeça consiga pensar, nós vamos hoje orar pedindo ajuda para o Espírito Santo, para ele nos ajudar a ter esse equilíbrio, sabe? Colocar o sal na medida certa para falar a cada um o que convém, né? Para a gente ser realmente... Assim, proclamar vida, para que a nossa boca possa ser essa fonte que jorra só vida. A Bíblia fala que uma fonte só, ela não pode jorrar dois tipos de fonte, ou é água doce ou é salgada. Não tem como jorrar duas coisas diferentes de uma fonte só. E a gente tem que decidir, diante de Deus, a ser fonte de vida. Então, a gente vai abrir os nossos lábios para profetizar, para declarar vida, para declarar vitória, para declarar mudança de ambiente, mudança, né, e vitória sobre todas as áreas que a gente entende.
Né? As nossas ações falam. Né? Eu achei uma história muito interessante, porque toda semente de bondade que a gente planta, ela vai ser colhida por nós ou por alguém da nossa descendência. Né? Então, gente, isso é tão maravilhoso. E a gente entende isso. Então, não vamos assim ficar sendo muquirana no quesito de boas sementes. O que nós seremos agora, nós vamos ser muito, espertas para a gente não lançar sementes ruins, mas quanto sementes boas. Né, fazer boa semeadura, que a gente possa ser generosas nisso, amém? Em nome de Jesus. E eu quero só ler uma história para vocês. Eu vou ler porque senão eu vou contar talvez um pouco diferente. Tem uns nomes aqui, eu quero falar certinho. Mas é uma história que a gente pode ver essa questão de uma boa semente alcançando, né, as próximas gerações. O nome dele era Fleming e era um pobre fazendeiro escocês. Um dia, enquanto ele trabalhava para ganhar a vida e o sustento para sua família, ele ouviu um pedido desesperado de socorro vindo de um pântano nas proximidades. Ele largou as suas ferramentas, correu para lá e lá chegando, enlameado até a cintura de uma lama negra, encontrou um menino gritando e tentando se safar da morte. O fazendeiro salvou o rapaz de uma morte lenta e terrível. No dia seguinte, uma carruagem riquíssima chega à humilde casa do escocês. Um nobre, elegantemente vestido, sai e se apresenta para o pai do menino, que o fazendeiro tinha salvo. Eu quero recompensá-lo, disse o nobre. Você salvou a vida do meu filho. Não, eu não posso aceitar o pagamento para o que eu fiz. Responde o fazendeiro escocês, recusando a oferta. Naquele momento, o filho do fazendeiro veio à porta do casebre. E o nobre pergunta, é seu filho? Sim, o fazendeiro respondeu orgulhosamente. Eu lhe farei então uma outra proposta. Deixe-me levá-lo e dar uma boa educação. Se o rapaz for como seu pai, ele crescerá e será um homem do qual você terá muito orgulho. E foi o que ele fez. Tempos depois, o filho do fazendeiro Fleming se formou na St. Mary Hospital Medical School em Londres e ficou conhecido no mundo todo como o notável senhor Alexander Fleming, descobridor da penicilina. A penicilina. O nome do nobre, senhor Randolph Churchill. O nome do filho, senhor Winston Churchill, primeiro-ministro que exerceu destacado papel na derrota da Alemanha, né, contra na época nazista, na Segunda Guerra Mundial. Alguém disse, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente viu que o senhor Churchill teve seu próprio filho sendo abençoado por aquele jovem. E as boas sementes, elas vão sempre falar. Elas vão sempre ter o poder de serem colhidas. Nós, durante a nossa história, Luciano é um homem muito generoso. Ele me constrange com a generosidade dele desde sempre. Os amigos mais perto chamam, às vezes, ele de doido. Eu falo que ele eu brincava quando eu não entendia tão a profundidade do poder das sementes. Eu falava que ele tinha que participar da reunião dos doadores compulsivos, ofertantes compulsivos. Eu falava, gente, se alguém souber onde que é o OAA, ofertantes anônimos anônimos, como que é? Esqueci. Vocês entenderam, né? Essa é a reunião aí. Se souberem onde tem isso aí, vão mandar meu marido para encaminhar, fazer tudo os passos, porque era um tal de doar coisa e doar coisa e doar coisa. E eu lembro quando ele chegava em casa, às vezes com os olhinhos brilhando diferente, eu falei, ai, Deus falou com ele, o que vem agora? Aí ele falava, Kelly, é o seguinte, Deus mandou a gente dar o carro, sabe? Assim, o carro, aquele único carro, aquele que amas, vai dar. Eu falava sempre para ele, muitas vezes eu não tinha o mesmo grau de entendimento ou de maturidade, eu falava, se Deus falou com você, eu estou junto, estou dentro, vai e faz. E eu vi meu marido ofertando coisas que ele tinha e coisas que ele não tinha. Como ele ofertou o que não tinha? Orando para ter, para poder dar. Ele conta que uma vez Deus pediu para ele dar dinheiro para missionário, era uma quantia de R$3.000, isso bastante tempo atrás, hoje é muito dinheiro, e era também muito dinheiro na época, e um valor de dinheiro que a gente não tinha. E aí ele falou, Deus, mas eu não tenho. Deus falou, ore para você ter. E ele ficou orando para ter aquele dinheiro para poder ofertar para os missionários, que eram 3 missionários diferentes. E eu vejo hoje meu marido colhendo tantas coisas. Ele ofertou muitos relógios, e ele ganha relógios aonde ele chega. Sabe, às vezes pessoas que nunca vêm dão relógios, e esses relógios não caem automaticamente. Isso são sementes que estão brotando. Sabe, a gente já ganhou carro, mas antes da gente ganhar carro, a gente ofertou carro. Sabe, então a semente que você planta é a semente que você pode colher.
Sabe, agora, o que a gente está vivendo hoje é fruto, né, das sementes que a gente plantou lá atrás. E talvez você fale, hoje eu não estou vivendo um momento tão legal. Talvez eu queria estar colhendo coisas melhores, mas eu não plantei coisas melhores. Eu não tenho o direito à colheita de coisas melhores. E talvez você fale, pastora, eu já plantei coisas melhores. E se você plantou, vai colher. Creia nisso. Mas o que é muito abençoador é que aquilo que eu colho hoje vai definir o meu amanhã. O que eu semeio hoje afeta o meu amanhã. Né? Agora, muitas vezes, nós nos cansamos, né, desse lugar, porque é cansativo. A Bíblia fala, lá em Gálatas, fala, lá em 2 Tessalonicenses 3,13, diz, vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E por que a Bíblia fala para a gente não cansar de fazer o bem? Porque cansa. Cansa, às vezes você é aquela única que perdoa, você é a única que cede, você é a única que é doce, você é a única que faz muito esforço quando você não percebe, sabe? Você está sempre ali com boas sementes e muitas coisas ruins perto de você, mas a Bíblia fala, não vos canseis de fazer o bem. Porque aquilo que você está fazendo, as tuas ações hoje, elas definem o teu amanhã. Né? Então, o que eu creio que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio, hoje, agora, não amanhã e não depois, é realmente fazer essa mexida no solo do nosso coração. Sabe, eu sei que muitas de vocês têm vivido histórias tão lindas com Deus, assim, muitas são mulheres maduras na fé. São mulheres, como a pastora Adri falou, se a gente pudesse ficar aqui muitas horas e dar um microfone para a gente ouvir as histórias de vocês, a gente seria tão edificada. E glória a Deus que a gente vai ter eternidade juntas. Hoje não dá tempo, mas irmãs, né, eu achei uma graça que a Lenara, pastora de adolescente, falando das amiguinhas. Né? Aí a Adri, já uma mulher madura, falando gatas. Né? Eu vou falar amigas, porque eu sou cool. Irmãs... Irmãs, é o seguinte, a gente tem a eternidade juntas. A gente vai poder ouvir sobre as nossas batalhas, sobre as nossas histórias, sobre aquilo que a gente, sabe, aprendeu em Deus. Eu creio nisso, vai ser muito legal a eternidade junto. Vai ser muito bom, porque aquilo que não dá tempo aqui, eu fico mirando para lá. Falo, mas nós vamos sentar lá, vamos conversar, vamos falar como é que foi. E eu creio que a gente precisa realmente se expor ao Espírito Santo. Então, para nos livrar das semeaduras que fizeram em nós precisamos perdoar. E para que a gente possa livrar as pessoas, né, das sementes ruins que fomos nós as responsáveis por lançar, nós pedimos perdão. Então, eu creio que uma parte do que Deus quer fazer em nós agora, a gente faz aqui, pedindo perdão pelas nossas culpas. Mas tem uma parte, talvez, que você vai ter que fazer de lição de casa, que é talvez pedir perdão para algumas pessoas e recolher essas sementes, arrancar. A Bíblia fala tempo de arrancar, tirar com a raiz, tirar o poder de semeadura daquela coisa que foi lançada. Eu achei muito forte essa palavra, né, que é um sinônimo ali do arrancar, que é você tirar, tornar impotente aquilo. Né? Então, quer dizer que se eu falei algo, eu vou lá e eu peço perdão, eu tiro o poder daquela palavra de maldição sobre a vida do meu filho, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida das pessoas que estão perto de mim. Quantas vezes a gente fala palavras duras na hora da raiva? Né? E às vezes eu ouço adultos falando, né, falando sobre, hoje eu sou assim, mas também meu pai sempre me dizia isso. E às vezes é na ignorância. Né? Às vezes você falou isso tanto tempo atrás, você nem conhecia Jesus, mas você percebe que essas pessoas que você talvez lançou sementes ruins, elas estão presas. Elas estão patinando em algumas coisas e você pode ser um instrumento de cortar fora essas raízes que aprisionam. Então, se você reconhece que você tem pessoas, sabe, se essa pessoa já faleceu, não está mais aqui, né, o Senhor ele vai te libertar e vai, né, essas pessoas já foram, mas se essa pessoa é viva, enquanto a gente está respirando, tem chance de consertar. Né? Então, assim, às vezes é em relação aos pais, às vezes em relação ao amigo, mas eu quero que você se permita ser uma pacificadora, uma arrancadora de raízes de sementes ruins. Né? E se você reconhece que você fez, eu creio que o Espírito Santo vai te dar graça e força para você poder trazer esses conceitos. Né? Eu já tive que passar por isso. E como eu falei, né, a minha luta física tentando tirar as raízes do meu jardim, né, me faz lembrar como foi difícil para alguns momentos que eu tive que recolher sementes ruins lançadas e ter que sentar com pessoas para acertar, para olhar nos olhos e falar, eu quero que você me perdoe, porque nesse momento eu falei isso, ou eu sei que eu feri, ou eu pensei, até coisas do meu coração que eu nem tinha falado, o Espírito Santo já me fez sentar e me humilhar e pedir perdão. Então, a intenção, e você chegar para a pessoa que a pessoa nem sabia, porque você nem falou, ninguém sabe, você falar, eu quero te pedir perdão, porque um dia eu senti isso sobre você, né, e eu queria que você me perdoasse. E a pessoa ficar te olhando tipo uma cara, oi?
está me pedindo perdão, e você fazendo aquilo em obediência. Não é fácil, mas o Senhor, Ele tem a forma de trabalhar dentro da gente. Né? E quando Ele nos pede algumas coisas, é para que a gente possa ser livre também, né? Enfim, de amarras. E eu quero convidar você a ficar em pé comigo nesse momento. E eu queria que nós pudéssemos orar juntas. Queria que nós pudéssemos... Nós estamos na presença do Espírito Santo aqui, o Senhor está aqui. A Bíblia fala que quando há 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor está presente. Nós estamos aqui reunidas no nome de Jesus, com o intuito de sermos ministradas por Ele, tocadas por Ele, de sermos realmente trabalhadas. E eu quero que você coloque realmente teu coração e permita que o Espírito Santo te toque nessa hora. E se você tem algumas situações que você precisa liberar perdão, eu quero que você declare agora na tua oração que você perdoa essas pessoas que te fizeram mal. Você perdoa essas pessoas que falaram essas palavras tão duras para você. Que você perdoa essas palavras as pessoas que te injustiçaram, que te humilharam. Eu quero que nesse momento você tenha ousadia, você tenha coragem, né, de poder falar com o Senhor. Oh, Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem a capacidade de nos permear no mais profundo do nosso ser, no mais íntimo do nosso coração. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece todos os dias da nossa vida, o Senhor sabe os momentos em que apanhamos, em que sofremos, em que fomos realmente... pessoas fizeram mal e lançaram palavras que feriram tanto o coração. Nessa hora, Espírito Santo, nós queremos tomar a decisão de perdoar, de sermos livres. Nós queremos arrancar aquilo que foi plantado, Deus. Nós queremos, no nome de Jesus, declarar que nós perdoamos. Nós perdoamos não porque a nossa mente quer isso, ou porque as nossas emoções inclinam-se a isso, não. Nós perdoamos porque nós andamos na Tua palavra e nós entendemos os princípios. Nós sabemos que perdoar é um princípio bíblico e nós queremos liberar essas pessoas. Nós queremos abençoar essas pessoas, esses opressores. E nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre eles. Ninguém pode dar, Senhor, aquilo que não tem. Então, nós queremos liberar essas pessoas. Nós queremos declarar, Senhor, que são perdoadas. E nós pedimos a Ti, o Espírito Santo, que o Senhor toque a nossa emoção, que o Senhor toque a nossa mente, nos levando a estar de acordo com essa decisão de perdoá-las. Faz-nos livres, Senhor. Faz-nos livres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós também queríamos pedir, Deus, que o Senhor possa nos dar coragem para que a gente possa pedir perdão para aquelas pessoas que nós ferimos. Muitas vezes isso é um hábito de termos palavras tão ríspidas, tão duras, tão ofensivas. Muitas vezes não falamos, mas as nossas ações, elas geram desarmonia, elas geram conflitos. As nossas ações, né, elas também são como sementes. Nós nos arrependemos quando temos tido tão más atitudes, Senhor, que nos impedem muitas vezes até de sermos testemunhas de quem Tu és, Senhor. É difícil a gente comunicar Jesus quando a nossa vida ela não está de acordo com aquilo que o Senhor nos chama a ser. E nessa tarde nós pedimos o Teu perdão, Senhor, sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos, sim, sermos livres. Nós queremos ser, como a Tua palavra diz, esse jardim cuidado. Nós queremos que continuamente o Senhor possa estar à nossa frente, sendo nosso guia. Que as águas, Senhor, sejam constantes, fluindo para que haja saciedade, para que haja plenitude. E nós assumimos responsabilidade nessa tarde, Deus, de discernir as sementes ruins para serem arrancadas. E nós também assumimos a responsabilidade de entendimento que temos, Pai, agora, de sermos só realmente semeadoras de boas sementes, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos que as nossas palavras sejam fontes de vida, fontes de transformação. Nós queremos que as nossas palavras deem lugar realmente para que sejam palavras proféticas, para que o Teu agir venha e se estabeleça na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mexe o solo do nosso coração, Senhor. Que toda dureza, que toda amargura, Senhor, que toda tristeza, sejam arrancadas por Ti nesse momento, Deus.
Nós pedimos a tua ajuda. Vem mexer o solo do nosso coração. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Mexe, Senhor, mexe. E tudo aquilo que tem roubado o potencial de vida do nosso jardim, arranca, Deus. Faz-nos mulheres sábias, que podem edificar a sua casa, Senhor, que podem ser testemunhas de Jesus, efetivas, que podem brilhar à luz de Cristo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto que, eu quero que você que tem tido, se você tem realmente uma batalha dentro de você sobre perdoar algo difícil, eu quero que você levante a mão aonde você está. Você fala assim, pastora, eu tenho algo que tem sido muito difícil, eu já vejo mãos levantadas. Você fala, eu preciso ser livre, eu não aguento mais esse peso, eu vejo várias mãos levantadas. Eu quero pedir, né, para você que vê uma mão estendida aí do teu lado, dá um abraço nessa pessoa e ora com ela. Ora com ela. Eu sinto da gente continuar nesse lugar, o Senhor quer nos fazer livres. Ninguém vai sair daqui aprisionada nesse lugar de falta de perdão, em nome de Jesus. Né? Se você sente que você precisa, só levanta a tua mão. Na hora que você receber esse abraço, você abaixa e recebe essa oração, essa ministração de carinho, de cuidado. Eu sei que tem situações que são tão difíceis, são tão complicadas. Às vezes a gente olha para alguém e a gente não tem dimensão daquilo que a pessoa pode ter passado. Às vezes a gente é capaz de falar, por que nunca sorri? Mas a gente não tem a capacidade de saber qual é a resposta que está lá no íntimo. E Deus conhece você, Deus conhece esse momento tão horrível da tua história. Deus conhece o teu coração e Ele quer te fazer livre hoje. Ele quer te fazer livre hoje. Né? Eu quero que haja um ambiente de oração. Ore por essas irmãs agora. Em nome de Jesus, nós temos várias irmãs aqui que levantaram as suas mãos. Comece a interceder. Em nome de Jesus, nós declaramos frustrado todo o intento de Satanás. Nós declaramos que hoje se encerra, em nome de Jesus, essas prisões. Prisões emocionais, prisões espirituais, nós declaramos que cai por terra agora. Em nome de Jesus. Todas essas raízes são arrancadas agora e nós declaramos cura sobre esses corações. Cura sobre esses corações, Senhor, vem, Pai, em nome de Jesus, que elas possam sentir o toque do Teu Espírito nessa hora. Em nome de Jesus, nós oramos por cada uma dessas irmãs que clamam agora, Senhor, me ajuda a ser livre dessas raízes de amargura, Senhor, me ajuda a ser livre dessa doença emocional, Senhor, me ajuda a ser livre dessa prisão, eu perdoo, eu abençoo, eu libero, eu sou livre nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridas?